Bom, Começou? pessoal, eu me chamo Victor Miele, tá? Eu sou professor aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco e atuo na área da matemática, certo? E atualmente sou vice-coordenador do projeto Descmate, né? Bem, o nosso projeto, ele objetiva evidenciar, né, a utilidade dos recursos computacionais, né, no ensino e na aprendizagem da matemática. É tudo isso como uma ferramenta para manipulação e assimilação de conceitos, né, abstratos. Estamos no nosso último curso do projeto, tá? O nosso projeto já aplicou os dois primeiros cursos, certo? O nosso primeiro curso, que foi o curso de Lógica Matemática, tá? Nesse primeiro curso, nós evidenciamos ali aspectos lógicos que são fundamentais, né, para o bom entendimento e de um raciocínio lógico-matemático estruturado, certo? Nós também estávamos preocupados nesse primeiro curso em abordar questões que poderiam contribuir para as pessoas que estavam interessadas em fazer algum tipo de concurso público, certo? Então, já desde o primeiro curso, nós estávamos vindo com um público-alvo com alunos do ensino médio, tanto professores que ensinam na rede pública, e alunos da graduação e pós-graduação, se tiverem interesse também, certo? No nosso segundo curso, que foi Introdução à Álgebra e Geometria, nós evidenciamos, né, conceitos dessas duas disciplinas, né, de álgebra linear e geometria analítica. Essas disciplinas, elas são comumente vistas em cursos de engenharias e de ciências exatas e da Terra, certo? Então, o nosso objetivo ali foi reforçar a base referente aos conceitos que são necessários, né, para o bom entendimento dessas disciplinas, né, de modo que as dificuldades encontradas possam ser minimizadas, certo? Agora nós estamos finalizando o nosso projeto, o nosso terceiro e último curso, tá? Que é o curso Python aplicado à matemática, né? As aulas estão se iniciando hoje, com encontros sempre aos sábados de 9h30 às 11h30, o horário de Brasília. É um projeto que está em expansão, né? Nós estamos com um público bastante diversificado, com alunos tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Então, é uma enorme satisfação recebê-los aqui no nosso curso, no nosso projeto, certo? E com respeito à coleta de frequência, né, as frequências serão coletadas aqui automaticamente na plataforma mesmo, do Google Meet, tá? Com respeito aos requisitos para obter o certificado, o José Iricles vai especificar um pouco mais, certo? E a nossa equipe, ela é composta por esses integrantes, né? Temos ali o Roy, que atualmente é coordenador do projeto, o Tauan, né? Tauan Lucas, que é professor da Universidade Estadual Universidade Estadual de Santa Cruz, né, a UESC. Temos ali o Eber, também professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Edwin, que é professor da Federal de Roraima, certo? A Lívia, que é estudante de nutrição, atualmente está fazendo doutorado na UFBA, né, Federal da Bahia, e nos procurou, né, com interesse em participar do nosso projeto, com o intuito usar os conhecimentos de Python, né, para sua pesquisa, certo? Temos ali o José Iriques, o Elson e o Luiz, né? Esses últimos três são da engenharia da computação, certo? Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão presentes e, em particular, a Pró-Reitoria de Extensão, que é financiando o nosso projeto, a Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE, certo? Então, sejam muito bem-vindos e vamos iniciar a nossa apresentação com o José Irix, que será o professor dessa disciplina. Ele que irá estar fazendo as apresentações juntamente com o Elson Gonçalves. Então, Bom dia, pessoal. Todo mundo me escuta direitinho. Como o professor falou aqui, o professor Vitor, o meu nome é José Irix. Pode me chamar de José, pode me chamar de Irix, pode chamar de menino, sempre que eu entenda. Eu faço aqui na Rural, Engenharia da Computação, estou no sexto, sétimo período, e atualmente eu trabalho com pesquisas na área de inteligência artificial e visão computacional e análise de dados, tá? Para quem tiver curiosidade. Mas, bem, como é que nosso curso vai funcionar? Primeira coisa, o que a gente vai aprender? A ideia desse curso é a gente aprender os conceitos básicos, fundamentais da programação em Python para resolver problemas matemáticos, tá?
Então, a gente quer usar uma linguagem de programação de alto nível, que é o Python, para resolver problemas, tá? Então, esse é o objetivo da gente, dar uma ferramenta para vocês conseguirem resolver problemas com ela, tá? Problemas complexos, de forma mais simples. O nosso cronograma de aulas, basicamente, a gente, essa primeira aula hoje, que são os conceitos fundamentais de programação, a gente vai ter 7 aulas, que são de fundamentos, que a gente considera importantíssimos para todo mundo que quer aprender programação, que quer começar na área. E a gente sempre vai ter uma aula de resolução de exercícios. Essas primeiras 2 aulas são aulas mais teóricas, mas a partir da terceira aula, a gente vai ter uma aula de resolução de exercícios. Então, ó, aula 4, uma aula teórica, aula 5, uma aula de resolução de exercícios, tá? Então, geralmente, normalmente vai ficar assim. Se tiver alguma mudança no cronograma, a gente avisa antecipado, mas a gente vai procurar seguir esse cronograma, tá, minha gente? Então, como eu falei, o que acontece? O nosso curso ele vai ser dividido em 3 etapas, tá? Que 3 etapas vão ser essas? As primeiras semanas, vocês vão aprender os fundamentos. Então, as 7 primeiras semanas é para a gente, todo mundo, garantir que está todo mundo no mesmo começo, tá? Todo mundo entendendo os mesmos termos. A partir da 7ª semana, né, a gente vai começar um aprofundamento nesses temas e a gente vai começar a cobrar de vocês um projeto, que mais à frente eu vou falar para vocês ao decorrer do curso que vai ser esse projeto. Mas, basicamente, como tudo da gente é resolver problemas de matemática com Python, então a gente vai dar um problema de matemática para vocês resolverem com Python. Então essas 7 últimas semanas, essas 7 semanas da segunda etapa, vai ser para vocês coletarem mais ferramentas e vocês começarem a desenvolver esse projeto. Nas 4 últimas semanas do curso, a gente vai intensificar esse projeto, tá? Então, vão ser coisas mais focadas para esse projeto, para vocês realmente botarem a mão na massa. Então, como é que vocês vão ser avaliados, tá? Vocês podem me perguntar. Vai ser uma avaliação contínua. Todo mundo vai precisar ter um mínimo de 75% de presença aqui nas aulas remotas. Como é que a gente pega essa frequência? A gente pega essa frequência com o e-mail que você entrou, tá? Então, por isso que é importante vocês entrarem com o e-mail que vocês cadastraram na inscrição. A gente pega essa frequência automática, tá? Então, a gente não vai ficar passando frequência. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Daqui a pouco, eu vou liberar para vocês um formulário que vocês vão preencher o nome de vocês, o e-mail principal, que foi o que vocês escreveram, o e-mail secundário e o e-mail terciário, tá? Então, qualquer um desses 3 e-mails vão estar cadastrados no banco de dados da gente. Caso você, em alguma outra aula, entre com outro e-mail, infelizmente, a gente não tem como contabilizar a frequência, tá? Então, se atentem a entrar com os e-mails que vocês forneceram a gente, tá certo? Eu vou liberar daqui a pouco, vai ficar uma semana para vocês preencherem, para a gente poder contabilizar essa frequência. Ao final da aula, eu vou colocar tudo isso aqui no ambiente virtual da gente, que é o Google Classroom, tá? Mas, então, como é que vai ser essa avaliação que eu estava falando? A presença, que ela tem que ter um mínimo de 75% de presença nas aulas online. Vão ficar gravadas, atividades com o projeto, 70%, tá? Somando os dois. Então, algumas dúvidas que vocês devem ter tido. As nossas aulas presenciais vão ser pelo Google Meet, tá? Mas os materiais vão ser disponibilizados no Google Classroom. Para quem quiser entrar, o link do Classroom é esse daqui, que está com o logo, ou você pode entrar pelo código, tá? Que sala é essa? Se vocês virem aqui, essa plataforma aqui, tá? Essa plataforma que é o Google Classroom, também conhecido como Google Sala de Aula, tá? Então, a gente tem aqui... Pessoal, essa é a plataforma, tá? Então, aqui tem uma mensagem de boas-vindas e tal, explicando mais ou menos como é. Aqui a gente vai ter... No de vocês vai aparecer o mural e as atividades. Aqui nas atividades é onde vai estar postado o material para vocês e as atividades para vocês fazerem. Então, veja, aqui tem algum material de leitura, por exemplo, aqui tem um PDF. Então, quando você clica no PDF, tem a aula escrita, o que a gente escreveu, o material que a gente preparou. Quando vocês clicam aqui, ó, em atividade, tá vendo que tem como se fosse uma pranchetazinha? Aí aqui vai ter uma atividade, que vai ser a atividade dessa semana, para vocês fazerem, que eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Como for na hora da atividade. Mas, basicamente, vocês entram, preenchem o e-mail, aí vocês vão preencher todas as atividades e fazer tudo certinho, tá? Como é que faz para escanear esse código? Nesse caso aí, pode ser que varie de celular para celular, mas é possível também entrar pelo código da turma, acredito que seja mais fácil.
No caso, para o código da turma, você vai lá no Google Classroom e lá você vai ver tipo um maisinho no canto superior direito. Você vai clicar no mais e vai participar de turma. E lá você vai ter um campo para inserir o código da turma. Literalmente tem lá descrito o código da turma, aí você insere e aperta em participar. Aí você vai estar fazendo parte já da turma no Classroom. Esses slides vão ser disponibilizados, tá, minha gente? Para vocês, assim que terminar. Quando vocês abrem aqui no Classroom, vocês vão ver que lá, na própria atividade, ela vai ter uma data, tá? Na própria atividade, ela vai ter uma data. Vejam só, aqui, quando vocês vão a atividades, ó, tem aqui a data de entrega, 24 de agosto, tá vendo? Depois dessa data, eu não vou conseguir receber mais atividade nenhuma, tá, minha gente? Então, se atentem. Isso aqui faz parte da nota de vocês, para vocês serem avaliados, tá certo? Beleza, minha gente. Eu vou enviar esse outro formulário aqui, como eu tinha falado para vocês. O que é esse formulário? É aquele que eu falei para vocês colocarem o nome de vocês, o e-mail principal, secundário e terciário, que são os e-mails que a gente vai conhecer vocês, tá? Se vocês entrarem e fazer atividade com outro e-mail, a gente não vai saber quem vocês são. Então, a gente não tem como contabilizar as coisas. Vou mandar ele aqui no chat, tá? E vai ficar aqui, depois eu mando no grupo também. Lembrando que realmente é bom vocês manterem o acesso às aulas com o e-mail que vocês cadastraram. Apesar de terem essa possibilidade de entrarem com o secundário ou terciário, o ideal é vocês continuarem com o mesmo. Ó, vejam só. Aqui é onde vocês estão, tá? Quando vocês entram na turma. Quando vocês entram na turma, tem esse ladozinho aqui, ó, Meet. Aí você clica participar, tá? Aqui vocês conseguem entrar exatamente nesse mesmo link, tá certo? Para quem tiver pelo celular, ele vai estar na parte superior como uma câmerazinha. Então vocês, como tá ali no canto superior direito de Irix, tá vendo? Então no celular vai estar lá a partezinha, você sobe até o topo e tem uma câmera. Você aperta na câmera e você vai ser redirecionado para a chamada. Caso vocês estejam sem conseguir entrar na turma, tá? Tem aqui, ó, participar da turma. Aí aqui vai pedir o código da turma. Esse código que está lá no slide, tá? Que todo mundo colocou aí. Tá certo? Essa é a recomendação, tá, minha gente? Ô, professor, no meu caso, eu só tenho um e-mail mesmo. Então, não seria necessário preencher esse formulário, né? Não, você preenche, mas você não coloca o secundário e o terciário, tá? Beleza. Ou você coloca o mesmo, tanto faz. Mas bem, avisa os dados, qualquer coisa, minha gente, essas coisas de logística, a gente vai se arrumando, a gente vai vendo caso a caso, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui, a gente não vai conseguir avançar nas coisas. Bem, a gente agora vai começar, para quem esse curso é para todo mundo, tá? Então aqui a gente tem gente do ensino médio até ensino superior, então a gente vai começar devagarzinho, para todo mundo conseguir entender as coisas. As aulas que a gente vai usar muito uma plataforma do Google, que chama Google Colab. Alguém já ouviu falar dessa plataforma alguma vez na vida? Pronto. O que é? Quem não tiver computador, tá? Quem tiver seu celular, entra na Play Store e procura por Colab. Quem tiver no computador, você colocar aqui, ó, Colab, tá? Aí vai ter aqui, ó, Google Colab. Aí essa plataformazinha aqui, tá? A princípio, a gente vai começar utilizando ela, tá? Para facilitar para todo mundo utilizar. Aí aqui você pode criar um novo notebook, ó. Arquivo, novo notebook, tá? O que é esse notebook? Esse notebook é uma espécie de computador já preparado para você programar em Python, tá? Para facilitar a vida da gente. Ele já é preparado para a gente programar, tá certo? Então, por onde a gente vai começar as aulas? Pelo notebook. Pode sim a gente fazer pelo VS Code, mas eu recomendo que essas primeiras aulas vocês façam no notebook, tá? Acompanhem pelo notebook. Quem não tem prática. Quem já tem prática pode usar o VS Code. Quem não sabe o que é o VS Code, é um ambiente de desenvolvimento, que eu vou tratar com vocês mais na frente. Mas bem... Tem uma extensão do VS Code que implementa os notebooks. Isso. Eu coloquei o notebook para facilitar para a gente, porque tem gente que nunca usou o Python, então para conseguir acompanhar, tá certo? Entendido, minha gente? Você só procura... A gente vai colocar o link disponibilizado, a gente já colocou, na verdade, mas você pode procurar no Google, ó, Google Colab. Google Colab. Você procura, aí vai ter aqui, ó, Google Colab, tá vendo? Aí você entra com sua conta Google, normalmente, no Gmail, né? Aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Vai abrir essa tela aqui. Aí você, para criar um novo notebook, você vem em Arquivo, Novo Notebook. Aí ele vai abrir uma tela como essa aqui, tá? Beleza? Então. Beleza, obrigado. Para a gente começar a nossa aula, a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, o que é programar? Alguém teria ideia do que é programar? Pode falar, João. Mas então, o
que é que vocês acham? O que é programar? Quem tem uma ideia aí? Pode falar, Pedro. Una serie de instrucciones que realice, una serie de instrucciones para un fin que se tenga. Está quase correto. Vamos pensar no seguinte. Pensem que eu tenho um robozinho, tá? Esse é meu robô, que eu vou chamar o nome dele de Teco-Teco, tá? Ele é meu robozinho. Ele tem um caminhozinho para percorrer, tá? Ele tem esses quadradinhos para andar, tá? O que eu posso fazer para esse robozinho andar esses quadrados? Eu posso dizer a ele, ó, vá à frente um passo. Aí ele vem para cá. Eu posso dizer, não, frente um passo de novo. Vocês considerariam isso programação? Não. Não. Então, a programação, em termos crus, é você se comunicar com um computador para que ele execute uma tarefa. Então, tudo que você faz, que você se comunica com o computador, você está programando ele. Por exemplo, quando você vai colocar na sua máquina de lavar lá, para ela lavar, sei lá, meias. Tem lá a opção, lavar meias. Aquilo ali é uma programação, tá? Você está programando a máquina. E toda máquina, ela vai entender uma linguagem, tá? Toda máquina, ela tem uma linguagem que ela se comunica. Até aqui tudo bem? Tá dando para entender, minha gente? Ok. Certo? Sim. Então, o que acontece? A gente tem um robozinho, tá? Que a gente queria fazer ele andar. A programação é o processo de criar instruções para executar uma tarefa, que são escritas em linguagem de programação. Então, programar é escrever instruções do jeito que o robô entenda, tá? E o que é uma linguagem de programação, tá? Uma linguagem de programação é a linguagem que o robozinho entende, que o computador entende. Por exemplo, se eu disser assim, ó, para uma máquina de lavar, lave a roupa, a máquina vai entender o que eu estou falando em português? Provavelmente não, né? Por quê? A gente está tentando se comunicar porque a máquina tem uma linguagem própria, que a gente chama linguagem de máquina, tá? Toda máquina, ela vai entender o seguinte, se tem energia ou não. Por exemplo, uma lâmpada. Ignorem meus desenhos, tá, minha gente? Uma lâmpada, ela pode estar ligada ou desligada, com energia ou sem energia, tá? Isso aqui é uma lâmpada. Então, ela pode estar com energia ou sem energia. Quando a gente diz que ela está sem energia, a gente diz que ela está no estado 0. Quando ela está com energia, ela está no estado 1, tá? O que o computador entende é se tem energia ou não, tá certo? Esse tipo de sistema, a gente chama sistema binário, tá? Então, todo programa é escrito numa linguagem de programação, certo? Que é uma linguagem que um computador entende e, no final, ele vai entender 0 ou 1. Até aí tranquilo, né? Essa linguagem, tá? A gente não entende 0 ou 1. Quem entende é o computador. Então, a gente tem que ter alguma coisa aqui no meio. A gente tem a nossa linguagem de programação, que é a que a gente usa no cotidiano, que é a linguagem natural. Então, a linguagem que a gente fala é a linguagem natural. A gente tem alguma coisa no meio, que a gente chama de linguagem de alto nível, tá? Que linguagem de alto nível é essa? Isso aqui é um Python, isso aqui é um C#, tá? São linguagens de programação. Isso aqui é um Java, que a gente conhece como linguagem de programação, tá? São linguagens mais parecidas com a linguagem natural. Existem linguagens que são mais parecidas com a linguagem de máquina. Que é a linguagem de máquina? Binário, tá? Tem linguagens que são mais parecidas com a linguagem de máquina. Por exemplo, o C puro. O C puro, o Assemble, tá? São mais parecidas com a linguagem de máquina. Para a gente poder fazer essa ligação da linguagem natural, uma linguagem de programação, para a linguagem de máquina, a gente tem um programinha especial, tá? Que a gente vai chamar ele de compilador. Então, aqui eu tenho linguagem de programação, a gente tem um programa que chama compilador, e a gente tem a linguagem binária. Simplificando muito, tá, gente? Isso aqui é uma simplificação bem grande. A gente entra com um programa numa linguagem, ou seja, com instruções em linguagem de programação, entra no compilador e sai binário, 0 ou 1. Compreendido aqui? Tranquilo? Então. Una curiosidad. Aparte del binario, yo me imagino, creo que he estado viendo, de que el álgebra de Boole es el que actúa, hace que funcione eso, mediante esse álgebra de Boole. Sim. É para adentrando um pouquinho, não é no escopo da gente, mas para quem não sabe como se conta em binário, a gente conta assim, ó. Vamos contar de 1 até 4 em binário. 1, 2, 3, 4. A gente apresenta assim, né? Na base decimal. Na base binária, a gente conta o 0 aqui, né? 00, 01, 10, 11, 100, tá? Então, o que isso aqui representa? Aqui representa 2 elevado a 0 mais... Deixa eu pegar, fica melhor. Vou pegar o 1. Fica 2 a 0
mais... só tem isso, né? 1 vezes 2 é 0, mais 0 vezes 2 é 1, tá? Então, 0 vezes 2 é 1, é 0, mais 1 vezes 2 é 0, é 1. Então, dá 1. O 2 fica 1 vezes 2 é 1, mais 0 vezes 2 é 0, que dá 2. Então, é assim que funciona a lógica binária, base 2. Sistema decimal comum, aqui é 10. Para quem não entendeu, não se preocupe com isso, tá? Isso aqui é só a básica de como um sistema binário funciona, o básico. Mas quem não entendeu, não se preocupe, que isso aqui a gente passa, se explicar binário, a gente passa uma aula inteira só para entender binário, tá? Mas não é esse o nosso foco. Então, o que a gente tem? A gente tem uma programação, que o que é programar? É você pegar, escrever programas, instruções, que um robô, que um computador entenda em linguagem de programação. A gente escreve em linguagem de alto nível, há um compilador que traduz para a linguagem de baixo nível, tá? Esse é o básico do básico. Como é que a computação vai surgir? Como é que isso vai começar a fazer sentido? A primeira máquina que a gente conhece é a máquina de Babbage, tá? Eu acho que é assim que escreve. A máquina de Babbage, que foi programada por Ada, tá? É o primeiro computador mecânico que a gente chama, tá? Era a máquina de calcular. Entravam cartões perfurados, então eram cartões perfurados, e com esses cartões eles faziam operações complexas de soma, subtração, porque até então o que tinha? A forma mais rápida de calcular era com a tabuleta de logaritmo. Para quem já teve a infelicidade de tentar calcular alguma coisa com tabuleta de logaritmo, sabe o trabalho que dá para a multiplicação daquilo. Então, a máquina de Babbage foi a primeira idealização de uma máquina que calculava. Tá? Passou um tempo, para a gente não adentrar muito na história, só para vocês terem uma noção, surgiu o ENIAC, que esse sim foi o primeiro computador digital. Tá? O ENIAC, ele também era programado por cartões, mas ele utilizava conceitos mais modernos de válvulas e transistores. Tá? Isso aqui é elétrico, tá? O ENIAC. Foi desenvolvido lá na Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, para guerra, esse tipo de coisa, foi desenvolvido lá nas universidades, então isso aqui foi considerado o primeiro computador verdadeiramente digital, o ENIAC, tá? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Pois bem, então, a computação daí em diante só evoluiu, tá? Os computadores ficaram menores, as linguagens de programação ficaram mais acessíveis, e a gente chega onde a gente está, no Python. O que é o Python? Python é uma linguagem de programação, tá? Ela é uma linguagem de programação alto nível. Por quê? Porque ela é muito próxima do que a gente fala. Então, a gente tem um Python, que é uma linguagem de programação, ela é alto nível, tá? Ela foi desenvolvida por pessoas que pensavam que a programação tinha que ser simplificada. Não sei se vocês já tiveram experiência em trabalhar com C, com C Sharp, com Java, tem muita coisa ali que dificulta o aprendizado. Então, o Python, ele foi desenvolvido com essa intenção, tá? Hoje, ela é muito utilizado em análise de dados, e em algoritmos que precisam trabalhar com muito dados e serem rápidos. Por algumas características dela, tá? Que ela é executada em tempo real, e outras características intrínsecas da linguagem, tá? Então, não vou entrar muito aqui, não. Quem tiver curiosidade, lá no material extra que a gente colocou lá, tem mais explicações sobre isso, tá? Sobre linguagem de máquina, sobre compiladores, tá bem mais explicadinho lá, que não dá tempo da gente falar aqui, infelizmente, tá? Mas, bem, a gente chega no que o computador faz, tá? Basicamente, o computador, ele pega entradas, inputs, e devolve outputs. Por exemplo, nosso robozinho aqui, para ele chegar nesse ponto, ele pegou esses inputs, ó, para frente, vira à direita e para frente 2 vezes. Isso são inputs, são entradas. Para você fazer a máquina de lavar a sua roupa, você tem que dar um input, apertar no botãozinho lá. Para você fazer o computador calcular alguma coisa na calculadora, tem que ter o input de você colocar quais os números, quais as operações. Então, toda máquina elétrica, ela vai ter seus inputs, tá? Todo input vai gerar uma saída da máquina. É como se fosse uma função, tá? Um computador é como se fosse uma função. Você coloca os parâmetros da função, f de x, sei lá, e ela retorna uma saída, ela retorna um resultado. Então, todo programa vai ter as suas entradas, vai realizar um processamento e vai ter uma saída, tá? Então, entrada, processamento, saída. Isso aqui é o mantra da computação. Entrada, processamento, saída. Então, revisando. Linguagem de programação. A linguagem que a gente usa para programar o computador.
essas linguagens a gente vai dar ao computador inputs, ele vai processar e vai sair um output para a gente, beleza? O que pode ser esse output? Pode ser um LED acendendo, pode ser uma impressão na impressora, pode ser um nome na tela, pode ser muitas coisas, tá? Bem, se a gente quer imprimir alguma coisa, vocês sabem como é que em inglês, para dizer print, eu já falei, né? Na verdade, em inglês a gente faz aqui imprimir é print. Então, vejam só como é fácil de a gente programar. A gente aqui, lembrando, estou de novo no Google Colab, tá? Então, estou aqui numa telinha normal, como vocês estiveram lá. Então, eu quero imprimir alguma coisa. Eu vou dizer assim, ó, print, quer imprimir 8. Eu vou clicar aqui, ó, para rodar. Ele vai, ó, ambiente de execução, vai conectar o ambiente, tá? Ele demora um pouquinho conectando, só a primeira vez que você roda ponto, conectou, tá vendo? Oi. Então, vamos dizer que eu quero escrever, estou fazendo curso, print, estou fazendo o Deskmat. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou imprimindo, estou fazendo o Deskmat. Então, vou rodar. Estou fazendo o Deskmat, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? O que foi que eu fiz? Então, o que a gente pode fazer mais aqui? Tem um mantra na computação que diz assim, existe uma frase, que é a Hello World, que dizem que você só se torna programador se você conseguir fazer rodar esse negócio. Então, você pode vir aqui, ó, colocar Olá, mundo. Pode falar, Emily. Nesse caso aí, não precisa colocar ponto e vírgula no final, não, né? Nada. Certo. Só isso. Vejam só, de novo, vou até refazer com vocês aqui o negócio. Eu vou sair desse notebook, abrir a tela aqui. Vejam só a simplicidade. A gente quer pedir para o computador escrever. Então, tá errado. Deixa eu carregar. Pronto, vou aqui, ó. Criar um novo notebook. Ele vai gerar um notebook, tá? Você clica em conectar, ele vai criar um computador mesmo, ó. Se vocês verem aqui, ele vai ter RAM, disco, vai ter tudo que um computador tem, tá? Então, ele criou aqui, ó. Aí você quer imprimir alguma coisa. Imprimir em inglês é print. Print. Aí você diz o que é que você quer imprimir. Aí você coloca entre parênteses, tá? Para a gente imprimir texto, a gente tem que dizer que é texto com as aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz, mas você tem que colocar as aspas, tá? Aí a gente fala o que a gente quer imprimir. Hello World, tá? Então, print Hello World. Foi. Para os curiosos de plantão que não quiserem utilizar o Colab, vocês podem baixar o Python diretamente do Python. Tem o site python.org, tá? Que é esse site aqui. E você pode vir aqui em download. O que é que você vai estar baixando? Lembra que eu falei que toda linguagem precisa ser traduzida? Então, quando você baixa o Python, você está baixando o tradutor da linguagem, que é o compilador da linguagem, tá? Então, quando você baixa aqui, ó, download Python, salvar, e executa no seu computador, não vou executar porque eu já tenho. Você vai estar baixando o compilador da linguagem para o seu computador entender o Python. Caso você esteja no celular, o celular já tem um Python instalado. Tem um aplicativo que é Q mais Python, isso aqui, ó, Python Q, é um aplicativo de celular, tá? Vocês podem baixar, mas eu recomendo que vocês baixem o Colab, tá? Que você consegue executar mais coisas, tá? Enfim, quando você instala o Python na sua máquina, você vai conseguir utilizar ele pelo terminal. Lá nos nossos materiais tem o guia de instalação do Python, tá? Para quem quiser instalar na máquina. E se eu colocar assim, ó, Python, chamar o Python, eu vou trazer que eu quero chamar o Python. No caso é Python 3. Eu chamei, isso aqui é o terminal do Python. A mesma coisa que estava acontecendo aqui, vai ser executada aqui no terminal. Então, se eu colocar, ó, print, olá, ele vai me printar olá. Então, estou imprimindo no terminal. VS Code também funciona. O que é o VS Code? Vocês concordam comigo que até então, no momento, eu estou fazendo só um programa, né? Só estou imprimindo alguma coisa. Se quiser imprimir mais de uma coisa, eu vou colocar assim, ó, print, meu nome eu vou colocar assim, ó, print José. O que está acontecendo aqui? Ele executa essa primeira linha, depois ele executa a linha de baixo, sempre nessa ordem, de baixo para cima, certo? Sim, esse é um Linux, tá? Isso aqui, mas para qualquer ambiente de desenvolvimento, tá, minha gente? Isso aqui é uma plataforma no Linux, como eu falei, isso é um sistema operacional. Mas caso você esteja no Windows, também funciona, tá, minha gente? Deixa eu sair aqui. Caso você esteja no Windows, se você colocar Python, o Python 3, ele vai abrir o mesmo terminalzinho que tá. Você coloca lá, CMD, e vai instalar, tá? Vai ser o mesmo código, o mesmo tudo, tá? O mesmo tudo. Tendo que você instalou direitinho o Python. Aí tem lá no guia de instalação, tá? Estou falando rápido, minha gente, tá? Dando para entender? Tá. Qualquer dúvida que vocês acharem estranho, vocês me falam, tá? Mas
eu quero que vocês entendam o seguinte. Um programa, ele é executado instrução por instrução. Então, o que é um programa de computador, na verdade? Até então, isso aqui é só um comando. Quando eu coloco só o print, eu só estou dando um comando, tá? Quando eu coloco 2 comandos ou mais, aí sim eu tenho um programa de computador, tá? Beleza. Um programa, ele é constituído de comandos, tá? Vou até desenhar isso para vocês, para ficar bem claro. Um programa é um conjunto de comandos. Os comandos, eles vão possuir instruções, tá? Então, um programa é um conjunto de comandos, um comando é um conjunto de instruções, tá? O que é que são instruções? Lá em baixo nível, quando eu falo que tem o compilador que traduz, né? Tem o compilador aqui traduzindo. O nosso comando print, ele é compilado pelo programa. Ele vai gerar uma série de instruções. Por exemplo, uma instrução em move, uma instrução add, que isso aqui é no nível do computador, lá do hardware. Quando a gente fala hardware, a gente está falando da parte física. Quando a gente fala software, a gente está falando da parte do programa, tá? Então, o software é da parte do programa, o hardware é da parte física. O comando print, tá? Ele entra no compilador, ele é traduzido em instruções de hardware. Quando você junta vários comandos, você tem um programa. E esse programa ele é executado linha a linha. Então, a gente tem print 1, print 2. O programa ele é executado assim, tá? Quando a gente salva esse programa, por exemplo, eu vou abrir um bloco de notas aqui. Eu vou colocar assim, ó, print 1, print 2, tá? E eu vou, arquivo, isso aqui, qualquer editor de texto que você tiver, tá, minha gente? Salvar como, colocar aqui nos documentos, script.py. Por que .py? Porque eu estou dizendo que é do tipo Python, tá? Estou salvando um script. Quando você salva um programa para executar, tá? Você está salvando um script. Então, se você abrir aqui nos documentos, ele apareceu assim, tá? Quando eu clico nele, ele abre a edição. Se eu quero executar esse script, eu tenho que abrir o meu terminal ou abrir o meu CMD, onde você estiver, ir para a pasta que você está e dizer que eu quero que o Python execute o script .py. Aí ele vai fazer 1, 2. Isso. Para compilar, você usa o comando Python e o nome do script que você quer rodar, tá? Então, de novo, um programa é um conjunto de comandos. Um comando é um conjunto de instruções. O programa ele vai executar instrução por instrução, de cima para baixo. Quando você salva esse programa, você tem um script, tá? No caso do Google Colab, a gente não precisa salvar, mas isso aqui é um script, tá? Isso é um script Python. O Colab ele vai facilitar para você. Caso você tenha problemas de instalar alguma coisa e você queira só testar, o Colab ele facilita bastante, tá? Então, você consegue programar Python em qualquer lugar. Tem um editor de texto, você salva com .py, depois chama no terminal Python ou Python 3 e você dá o nome do arquivo que você quer rodar, .py. Então ele vai rodar o script e vai executar o programa normalmente. Tá certo? Entendido até aqui? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, minha gente, chama aí. E o programador tem uma mania de começar a complicar as coisas muito rápido. Então... Disculpa, solo una curiosidad. El Google Colab está en Python, ¿no es cierto? ¿O no es así? Isso. Você pode rodar em outro programa, mas ele sempre roda em Python, tá? No padrão do Google Colab é Python. Porque cuando uno abre Google Colab, significa que está trabajando en Python, ¿eh? Isso. Yeah. Sempre. O mesmo comando. Você pode ver que o script que eu escrevi aqui, eu fechei. Eu não posso abrir. Foi o mesmo comando, tá? Print, a mesma coisa. Você quer escrever na tela print. Python do mesmo jeito, tá? Então, só que tem um negócio. Vocês perceberam que eu tive que instalar o Python, tive que rodar o Python no script. Isso, com um programa simples como esse, é fácil. Mas quando vai crescendo o programa, a gente precisa ter um lugar para gerenciar tudo isso. Aí que surgiu os programadores como preguiçosos, que são os ambientes de desenvolvimento integrados, conhecidos como IDE, Environment Development Integrated. É em inglês, tá? É o contrário, tá? IDE. Exemplos de IDE, VS Code, que é Visual Studio Code. A gente tem o próprio PyCharm. A gente tem um IDE que vem do Python, que é o IDEL, ou ao contrário, IDLE, alguma coisa assim. Você pode usar qualquer um desses. Pode usar um bloco de notas, tá? O que a gente recomenda vocês usarem no começo? Usa o Google Colab, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um IDE também. Se vocês forem usar algum IDE de fora, tá? Eu recomendo vocês usarem o VS Code, que é esse daqui, esse azulzinho. Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu abrir uma nova janela. Aqui ele vai abrir. Pronto. Esse aqui é o VS Code. Basicamente, pode falar, Vitor. Pode só me responder qual vai ser o sistema que a gente vai usar? Se vai ser o Colab, o VS Code ou outro? Veja só, vocês podem usar qualquer um, tá? Mas eu recomendo vocês usarem o Colab. Ok, tá? obrigada. Eu recomendo vocês usarem o Colab. Vocês podem usar qualquer um. O VS Code é só um ambiente de desenvolvimento integrado, que eu estava falando, onde você vai desenvolver. Você pode desenvolver num bloco de nota. Para as aulas iniciais, eu recomendo vocês usarem o Colab. Mais à frente, a gente vai começar a trabalhar mais com os projetos mais complexos, e aí talvez a gente precise usar o VS Code. Mas, a princípio, a gente vai sempre usar o Colab, tá? Que é mais simples, a gente não precisa instalar nada, é online, tá? Quem quiser usar o VS Code, você baixa o VS Code, essa é a carinha dele, você pode abrir a pasta que você quer, Open Folder, você pode criar aqui, vou criar aqui uma pasta DeskMat, aí eu abro essa pasta, tá? Aqui ficam meus arquivos, eu vou criar aqui um arquivo olá.py, ou seja, estou criando um script. Quando eu clico nele, ele já abre aqui. Eu vou confirmar. Então, existem várias coisas aqui. Por exemplo, para quem está no Windows. Para quem está no Windows e quer testar, eu recomendo bastante o VS Code, porque já tem um terminal aqui, ó. Facilita bastante. Então, vou colocar aqui, ó. Print Olá Mundo, tá? Eu salvo, ou você pode digitar Ctrl S, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Python 3, no meu caso, olá.py. Pronto, Olá Mundo. Caso vocês não queiram rodar aqui, desse jeito que eu rodei, existe uma coisa que pode facilitar. Você vem aqui, ó, extensão, você procura aqui, ó, Run. Aí esse aqui, ó, Code Runner. Você instala ele, tá aqui, extensão, Run, Code Runner. Aí ele vai aparecer aqui do lado, esse coisinha aqui, tá vendo? Run Code. Aí você clicando nele, ele vai executar o programa. Em teoria. Às vezes dá um bug nas extensões, por isso que eu digo a vocês que vocês têm que saber usar pelo terminal, tá? Eu não, sinceramente, para agora, eu acho que só rodar Python.3 ou Python 3 ou Python já roda o script, tá? Para vocês acho melhor, vocês aprenderem. Pois bem, a gente falou que o computador ele tem um input e tem uma saída, um processamento e uma saída. A gente está fazendo o contrário, tá? A gente está saindo primeiro, como é que a gente faz para ele dar uma saída? Mas como é que a gente faz para ele receber uma entrada? Para isso, a gente vai trabalhar com coisa chamada dados, tá? Para vocês, o que é um dado? É alguma informação. Vamos lá, vamos perguntar uma coisa. O número 1 é um dado? Só o número 1? Sim. Sim. Mas é uma informação? Também. Não, porque não tem sentido. Se falar o quê? Informação só aquilo que agrega informação. Dado é uma matéria bruta, tá? Quando a gente fala de dado, a gente fala de algo bruto. O dado processado com significado e contexto definido é uma informação. E um conhecimento é o uso dessa informação. Pode falar, prof. Aline. Bom dia, eu gostaria de saber se o Eclipse a gente também consegue, a ideia Eclipse a gente também consegue utilizar o Python. Rapaz, o Eclipse é mais voltado para a Java. Se eu não me engano, Eclipse é só Java só. Eu não duvido de nada que alguém tenha feito rodar Python no Eclipse, mas eu não recomendo, porque ele não é otimizado por Python. Então pode dar muito bug, tá? Ou o VS Code, ou o PyCharm, ou o Colab, tá? Somente. Tanto é que quando você está no VS Code, o VS Code facilita muita coisa, tá? Se você procurar aqui nas extensões Python, se eu não me engano, ele pode até instalar o Python já, tá? Por aqui mesmo. O VS Code facilita muita coisa. Vocês, quando forem fazer as atividades, tentarem fazer as coisas, vocês podem tentar entrar pelo Python aqui, instalar as coisas, mas por enquanto é que nem eu tô falando. Vamos para o Colab, porque todo mundo parte do mesmo ponto. Depois a gente imagina o que a gente pode fazer. Mas bem, como eu estava falando, o dado é algo bruto. Informação é como se fosse fazer um bolo, tá? Os dados são a farinha, o ovo, o leite, tá? A informação é quando você junta tudo e forma um bolo, literalmente. Você apresenta ele, que é o Data Visualization, tá? Quando você visualiza. E o conhecimento é quando você come o bolo, tá? Entendido? A diferença entre dado, conhecimento. O dado é o bruto. Farinha, o ovo, tá? A informação é quando você junta essas coisas, você dá um sentido para elas. Quando você apresenta ele, você está apresentando as informações para você poder ter conhecimento, tá? O conhecimento é quando você usa essas informações para alguma coisa, contextualizada na prática, tá? E os dados, da mesma forma que a gente pode ter ingredientes diferentes, a gente tem um ingrediente sólido, a gente tem um ingrediente líquido. Existem diferentes formas de ingredientes, existem diferentes tipos de dados.
E os mais comuns são esses. Os tipos numéricos, textuais, binários, booleano, o tipo none, as sequências, o mapeamento, os objetos, as classes, o set. São muitos. A gente vai ver quase todos, mas a gente vai do começo, tá? O primeiro tipo de dado que a gente tem são os textuais. Quando a gente fez lá o print, tá aqui, a gente colocou especificamente entre aspas, lembra? Por quê? Porque eu estou dizendo ao Python que o dado que eu estou dando é um texto. Esse texto a gente chama de string, tá? String. No Python, string é str, tá? String, que é texto, é str. As strings, tá? Quando eu coloquei assim, ó, print, abre aspas, olá, fecha aspas, estou dizendo que aqui eu tenho um string, str. As strings, elas são constituídas por caracteres, que é cada letra. O O, o L e o A. Isso aqui são caracteres, char, tá? Será assim disponibilizado, Bruna. Entenderam isso aqui? O texto é string. Cada caractere é o char, tá? Se eu quiser saber o tipo de dado que tem, eu posso colocar assim, vou conectar aqui o Colab, pronto, conectado. Se eu colocar assim, ó, type, abre parênteses, tá? Type, e eu colocar oi e rodar, ele retorna str, por quê? É um string. Então, quando a gente coloca oi, assim, isso aqui são strings, tá? Se eu coloco só o i e rodo, ele me devolve um string também, mas no fundo ele é um caractere, tá? O Python trabalha um string como vários caracteres, com um conjunto de caracteres, tá? Então, quando você coloca o i assim, ou só o o, é um caractere. Atenção, aqui, ó, quando eu coloco 9 entre parênteses, ou entre aspas aqui, ele vai ser de que tipo? O que é que vocês dizem? Caractere. Caractere. String. Ele vai dar string, mas ele no fundo é um caractere, tá? O Python, ele não distingue caractere e string, mas no fundo é um caractere, tá? Isso vai ser importante vocês entenderem, que é constituído de caracteres, tá? String. Isso são os tipos textuais. A gente tem os tipos booleano. Quem fez o primeiro curso sabe que as álgebras booleanas são as álgebras de verdadeiro e falso. No Python, a gente tem tanto false, para dizer que algo é falso, tá? Se eu coloco false, ele vai dizer falso, tá? Que é falso. Se eu coloco zero, também é falso para ele, tá? Tanto false assim, ou zero, ambos são falsos, tá? Se eu quero dizer verdadeiro, aí eu digo true, que é verdadeiro em inglês, ou coloco 1, tá? False, ou zero, e true, ou 1, para verdadeiro. São os tipos booleanos, tá? Então, se eu faço isso aqui, ó, vamos lá, vou entrar aqui no Python. Beleza. Estou aqui no Python e coloco assim, ó, type true. Ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar bool, que é de booleano, tá? Bool. Se eu coloco type false, booleano também, tá? Que é bool. Beleza. Aí a gente vem para os tipos numéricos. Na matemática, a gente tem os números naturais, os números inteiros, racionais, irracionais, complexos. No Python, a gente tem também, tá? Só que é um pouquinho diferente. Como é que a gente tem no Python? A gente vai ter os números que são inteiros, que são também chamados de int, que os números são esses. Menos infinito até mais infinito, na teoria, passando pelo zero, sem contar os números fracionados, tá? Então não conta número com vírgula. Esses são os inteiros. A gente tem os números que são float. Os inteiros estão dentro do float, tá? A gente chama... Float é de booleano, tá? Booleano. Float é de flutuando, quer dizer. Que são os números 1,8, menos 0,33, tá? Isso aqui são os números que são float. E a gente tem os números complexos. Por exemplo, 3 mais 3i. Então, a gente tem os complexos, que são desse tipo. A gente tem os inteiros, os floats e os complexos. Se você estiver trabalhando em outras linguagens de programação, isso aqui provavelmente vai mudar os nomes. Mas você sempre vai ter esses tipos de dados. Inteiro, flutuando e complexo. Você sempre vai ter. A declaração pode ser de outra forma, mas sempre você vai ter, tá? Então, como é que eu declaro que um número é do tipo inteiro? É muito simples. Se eu colocar assim, ó, type número 10, ele é inteiro. A partir do momento que eu coloco uma vírgula, 8.5, ele passa a ser float, tá? Se eu coloco type 1 mais 3i, acho que é J que ele usa, complexo. Pode falar, professora Maria. Ô, José, agora entra nas minhas dificuldades de matemática para compreender algumas coisas da programação. Os irracionais aí, né? Eles não estão... Como é que eles se relacionam com esses floats aí? Pronto. A gente tem os números inteiros. Como é que um número é contado, na verdade? Vamos lá. Tudo no computador... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu estou me aperreando. Tudo no computador
ele é guardado na memória, tá? Tudo é guardado na memória do computador. Existem dois tipos de memória, que são as memórias permanentes, que, por exemplo, um HD, tá? A gente tem um HD, um USB, sei lá, um CD, que são coisas que você tira da tomada e fica guardada a informação. E a gente tem as memórias que a gente chama de volátil, tá? Que são as memórias que a gente tem no computador, memória RAM, que vai usar para processar os dados, tá? Cada número, por exemplo, quando eu falo inteiro, tá? Eu vou dizer que eu vou guardar um determinado espaço na memória para esse número, que no Python é 8 bytes. Na verdade é 32, se não me engano. 32 bytes, tá? Então, é como se eu tivesse 32. Um byte é uma caixinha que tem 8 bits, tá? Um bit é um número binário. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada número desse é um byte, cada posição dessa. Quando a gente junta 8, a gente tem um byte. Bit, byte, certo? E um número inteiro, ele tem 32, tá? Separados entre positivos e negativos. Quando a gente faz um float, basicamente o que a gente faz é aumentar essa quantidade para 64, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas a gente aumenta essa quantidade de bytes que cabem dentro da memória, tá? O que a gente está fazendo, de fato, é isso, aumentando a quantidade de dados que vai caber. Então, se eu tenho um inteiro 1, ele é um inteiro, a partir do momento que eu coloco o ponto 0, na memória, eu estou dando mais memória a ele. Estou dizendo que eu posso guardar mais dados aqui dentro. Um complexo, você vai aumentar ainda mais a quantidade de memória que você vai destinar para aquele número. Deu para entender, Maria? Tudo bem, o complexo, ele está no conjunto dos floats, né? Ok. Aí eu pergunto, se eu colocar um raiz de 2, né, irracional, ele vê como float, né? Claro, é um complexo sem a parte imaginária. Você Isso. tem o type que vai reconhecer ele como irracional. O type faz isso? Ó, vê só, ele vai reconhecer tudo que tem vírgula, tudo que tem ponto, como float. Float. Então ele não vai distinguir, ele não distingue racional de irracional, não. Ele Não. considera tudo no mesmo pacote, né? Por exemplo, se eu fizer esse código aqui, vocês me dizem que qual vai ser o valor que vai ser me retornado. Estou fazendo uma conta aqui, ó. 0.3 menos 0.1 menos 0.2. Vai dar quanto isso aqui? Vou responder, tá? Pra gente dá 0, mas pro computador acho que 500. O computador não dá 0. O computador dá um número bem... Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei que a gente sempre está trabalhando com tradução. Então, a gente sempre está traduzindo da base decimal, certo? Da base de 10 para a base de 2. Nessa tradução aqui, a gente perde informação. Aqueles arredondamentos que a gente faz. E o computador ele não consegue arredondar ao infinito. Então, ele não consegue quebrar o número tanto. Então, para ele vai entender até terminar a memória dele. Eu tenho dado até aqui. Aqui acabou minha memória, esquece. A coisa fica aqui. Então, não tem como guardar a memória infinita. Por isso que ele considera tudo que tem ponto com float. Entendeu? Eu acho muito bom esclarecer essa parte, porque, por exemplo, quando você está fazendo uma modelagem, né, por polinômios, cálculos, e você precisa determinar um polinômio para modelar um certo evento, né, um fenômeno, e dependendo da técnica do método numérico, né, os coeficientes do polinômio, quando você for calcular, eles não se apresentam tão precisos, né? E isso vai interferir no resultado. E aí você tem que sair pedindo para arredondar, né, o número de casas decimais, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei qual... existe um comando aí que deve truncar, né, as casas decimais. Você poderia citar? Ou você não trabalha quando com você essa parte? apresenta ele, isso é tudo na visualização do dado. Na verdade, quando você trunca o número, você está visualizando o dado truncado, mas você não corta o número na metade, porque é tudo espaço da memória. Então, quando eu for mostrar a apresentação, como a gente mostrou aqui no print, a gente pode fazer assim, ó, ponto format, tá? Isso aqui é um comando que tem, aí você coloca a quantidade de casas. Também tem round, você pode fazer assim, ó, round, 2 casas. José? Oi? Ó, tá vendo? Respondendo a pergunta da professora. José, sim, era só para esclarecer, porque futuramente alguns alunos podem trabalhar com essa parte, né? E ficar se questionando na questão da quantidade de casas decimais, tal, para que a coisa fique bem mais próxima do que a gente está querendo chegar, né? Então, isso é bom ter em mente. É uma basezinha só para dizer que futuramente pode haver problemas nesse sentido de
de precisão, né, dos cálculos. O que acontece? A gente pode fazer operações com esses números, tá? Então, as operações existem de várias formas. A gente tem os operadores que a gente chama de aritmético, que são basicamente os operadores de adição, tá? Estou somando aqui, ó, 10 mais 10, dá 20. Subtração, sei lá, 4 menos 2, dá 2, tá? Multiplicação, a gente pode multiplicar 2 vezes 2. A multiplicação é esse asterisco, tá? Essa estrelinha, eu esqueci o nome. 4. Eu posso multiplicar por um negativo, menos 2, menos 4. Então, funciona igualzinho na matemática, tá? Na calculadora, os aritméticos. Divisão. A gente pode dividir 1 por 2, dá meio. Se eu colocar, ó, type 1 dividido por 2, ele me dá um float. Se eu fizer 1 por 0, o que é que vai acontecer? Ele vai me dar um erro, que eu não posso dividir por 0. Continua funcionando as regras da matemática, tá? Continua funcionando as regras da matemática. Eu posso dividir 10 por 5, tá? O que acontece? Isso aqui, essa divisão, a gente está considerando que ela é um float, mas a gente pode forçar ela a ser uma divisão inteira. Como é que eu faço isso? Se eu disser, ó, int 1 dividido por 2, ele me retorna 0. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou forçando que esse meu dado seja inteiro. Então, ele só vai pegar a parte inteira, tá? Isso vocês, pessoal que está modelando, pode ser importante para vocês queiram usar. A exponenciação no operador, aqui no Python, é como se fosse uma multiplicação 2 vezes. Então, ó, quero 2 elevado a 2. Então, coloco um multiplicador, coloco outro multiplicador, coloco o 2, o número que eu quero multiplicar. Então, vou ter o 4. Vou ser 3 aqui, ó. Beleza. A raiz. Como é que a gente pode calcular a raiz? Uma dúvida. Aí a gente lembra das aulas de... Pode perguntar. Quando você estava fazendo uso de float na subtração, eu acho que perdi a parte que você explica como que a gente chega no resultado correto, que seria o 0. Dá A gente pra não você só chega. voltar lá em cima para dar uma olhadinha? É porque eu não tirei aqui, mas a gente não chega. A gente considera que é 0. Ok. Entendeu? Mas isso se dá pelo sistema, né? No caso, cada pessoa, cada sistema, computador específico, vai retornar uma resposta diferente para isso, justamente por aquele processo que José explicou, das casas de quantidade de bits que o computador vai poder armazenar para cada tipo de dado. Então, por isso que não vai retornar 0, entendeu? E para cada computador pode retornar um resultado diferente desse. E isso não é um problema que a gente deveria ser resolvido? Se eu quiser que alguma coisa dê 0, ela nunca vai dar 0? Então, você pode tratar aquele valor. Mas isso é uma coisa mais complicadinha para a gente fazer. Ah, certo. Tá bom, obrigada. Aí, veja, se a gente quiser fazer uma raiz, a gente lembra do que uma raiz, né? A raiz é o contrário da exponenciação. Então, a gente quer ter a raiz quadrada de um número, a gente faz elevado a 1/2, dá 2. Existe mais de um caminho para solucionar isso, existe sim. Mas aqui eu estou construindo as bases do negócio. Eu considero vocês, para agora, não pensarem em bibliotecas, mais na frente, saibam fazer no bruto. Calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Vou colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 4. Vai me dar um valor aqui, tá? A gente tem mais 2 operadores, que é o operador de módulo e divisão pelo piso. O que é que o módulo faz? É esse porcentagem. Ele tira o módulo. Ó, se eu dividir 5 para 2, vamos lá, algoritmo de Euclides. 5 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Resto, 1. Então, o módulo é o resto, tá? Então, esse resultado é o resto. Divisão pelo piso, aí ele vai me dar o inteiro, que é o 2, tá? Bem tranquilo. Módulo é o resto, divisão pelo piso é o 2, tá? Existem os operadores que a gente chama de comparação, que são isso. São operadores que você quer dizer se uma coisa é igual a outra ou diferente da outra. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, 2 igual a 2. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele vai me responder true. Que tipo de dado é esse? Boleada. Boleada. Se eu colocar assim, ó, 2 diferente de 2, tá? Essa interrogação, essa exclamação igual é diferente. O que vai acontecer? Vai me dar falso, tá? Maior que 2 é maior que 6. 2 é maior que 6. Não, falso. 2. Isso aqui é bem óbvio, tá, minha gente? São os operadores normais mesmo, do mesmo jeito que a gente usa. Se a gente quiser fazer uma inequação. A única diferença que tem é que o igual é 2 iguais e o diferente é exclamação igual. Aí a gente tem um menor igual e maior igual. Você coloca primeiro o operador que você quer. 2 é maior ou igual a 2? Verdadeiro. Verdadeiro. 2 é menor, igual a 3, a 4? Verdadeiro. Beleza. O que acontece? A gente tem alguns operadores que a gente trabalha com esses booleanos, que são aqueles mesmos operadores da matemática que a gente tem, tá? Como é que a gente faz? Se eu disser assim, ó, 1 igual a 1, ou, que é o OR,
2 igual a 3. Isso aqui dá verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque o 1, essa expressão aqui, ela é verdadeira. Essa expressão aqui é falsa, mas verdadeiro ou falso, verdadeiro, tá? Se eu fizer o AND, a mesma expressão, só que com AND, que é I, vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque Porque existe pelo dois menos tem um. que ser verdade para ser verdade. Isso. Então, falso. Se eu colocar assim, ó, a negação de 1 igual a 1. Vai dar falso. Falso. Porque 1 igual a 1 é verdadeiro, a gente negou, ficou falso. Entendeu? Todas aquelas regras que a gente tem de De Morgan, de tudo, que a gente viu lá no primeiro curso, se aplicam aqui, tá? Todas elas. Certinho? Agora, só que aqui a gente pode fazer assim, ó, também, ó. A gente pode acrescentar outro operador. Então, a gente pode fazer quantos for, tá? Ele vai calcular. Cuidado com essas comparações que vocês podem se atrapalhar, tá? Recomendo fazer em operações binárias. 2 elementos. A gente tem os operadores de identidade. O que isso quer dizer? Se eu disser assim, ó. Is é em inglês. 2 is 2. Sim. Ele vai dizer que é igual. Porque o que é que eu estou comparando aqui? Funciona as regras de inferência. O que eu estou comparando aqui é se o 2 é exatamente a mesma coisa desse 2, tá? Se eu colocar assim, ó. Se tem a mesma ID. Se eu colocar assim, vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Porque não são exatamente a mesma coisa, tá? Se você colocar aí 2, se 4 dividido por 2, acusa o quê? Bota aí, só pode dizer. Ó, 4 por 2 is 2. O que é que tu diz? Tem que ser verdade, né? Vai ser falso. Porque toda divisão é booleana. E 2 é inteiro. Agora, se eu colocar assim... Toda divisão é float. Ele dá verdadeiro. Ótimo, valeu. Entendeu? Is not é simplesmente o contrário. Se eu dizer assim, ó, 2.0 is not 2, isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Isso aqui a gente usa mais com um objeto, orientação a objeto, que vocês vão ver mais na frente, tá? Mas fiquem cientes que existe isso. Lembra que eu falei que toda string é um conjunto de caracteres? Vocês lembram? A gente tem como olhar se alguma coisa está dentro dessa string. Por exemplo, se eu falar assim, ó, in é dentro, in, casa, verdadeiro. Tá? Eu estou olhando nos operadores de associação se aquele elemento que eu estou procurando está dentro do elemento. Que tá sendo, como se tivesse uma caixa, tu vai procurando aquela coisa dentro dessa caixa. É o operador in. Se eu colocar not in em casa, vai ser falso, porque eu estou negando. Estou negando o in. Não está dentro. Tá? Todo mundo entendeu isso? Pessoal, dúvidas? Zé, tira só uma dúvida. Se você somar um número inteiro com um número float, ele guarda na memória dá erro ou guarda na memória? Ele guarda na memória sempre. E sempre vai ser do maior. Como assim? Se eu colocar assim, ó, eu vou printar o tipo, tá? O type de 1.0 mais 1. Ele dá um float. Ele sempre vai guardar no maior. O que tem mais espaço, ele guarda o resultado. E, inclusive, isso é uma das características do Python, né? Quando a gente vê esse tipo de comportamento, por exemplo, quando a gente cria uma variável e insere um valor nela, a gente não especificamente tem que dizer qual o tipo da variável, entendeu? Ele faz essa conversão automática ao decorrer do programa. Isso é algo muito comum em linguagens que possuem uma tipagem fraca, que é justamente isso, né? Tipo, não precisa determinar o tipo da variável para a gente saber o que tem ali, ela vai fazer essas conversões. Isso traz uma maior flexibilidade para o código, né, para a aplicação, mas podem ocorrer erros nessas conversões não esperadas e pode aparecer, tipo, sei lá, uma soma de um string com um inteiro, digamos que um seja o inteiro e outro seja também o valor 1, só que não o valor inteiro, pode retornar 11, entendeu? Ó, que nem aqui, eu não posso concatenar um string com um número. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham que acontece se eu fazer um print assim, ó? Então, vai somar, vai aparecer 2. Né? Então, é 1. Não, vai concatenar de string. Ele vai juntar. Ele não vai reconhecer porque ele vai querer um texto, né? Isso. É texto. Fiquem atentos ao tipo de dado, tá vendo, gente? Solo está imprimindo caracteres no mapa. Você está juntando 2 caracteres. Lembrem disso. Um string é um conjunto de caracteres. Se você junta dois caracteres, você forma um string. Tá? Concatenar, gente, esse termo, porque vai quem tem dúvida, é juntar 2 coisas. Tá? E continua sendo string. Aqui continua sendo string. Beleza? Bem, só que a gente ainda não voltou, a gente não tocou ainda na essência, que foi o seguinte. Eu preciso de entradas. Tá? Como é que eu dou entradas para um computador? Vou tentar fazer vocês adivinhar. Se a gente imprimir, é print. Para pedir uma entrada, que em inglês é input, vocês acham que é que comando que usa? Input. Então, ó, se eu fizer assim, ó, print, input, tá? E eu vou colocar um textinho aqui para dizer o que eu quero perguntar, nome. Ele me abre uma caixinha para perguntar, colocar José. Beleza. Aí eu vou fazer assim, melhor ainda, ó. Uma instrução alinhada à outra. O type
desse input. Vai ser um título com nome, né? Ó, ele perguntar o nome, vou colocar 1. Ele vai me dar o tipo desse dado. Vai ser que tipo de dado? Inteiro, int. Não, string. String, verdade. Tudo que entra como string, tá? Tudo que entra como string, beleza? Se a gente quiser mudar o tipo de dado, a gente tem que especificar, deixar explícito que a gente quer, por exemplo, um inteiro. A gente coloca assim, tá? Eu estou dizendo aqui, ó, que eu quero um input, aí eu vou dizer que eu quero um nome. Esse nome, vou colocar aqui número, para não confundir. Então, eu quero um N, eu estou dizendo que vai ser inteiro, tá? E eu vou perguntar o tipo dele, quando rodar. Agora sim, quando eu coloco um 1, ele me dá inteiro, tá? Só que, até então, isso aqui não está muito útil, né? Que a gente não está conseguindo fazer nada com isso. Eu posso tentar fazer assim, ó, juntar os comandos. Print, meu nome é, dar um espaçozinho, colocar uma vírgula dentro do print, colocar assim, ó, input, faltando um. Pronto, qual é o seu nome? José. Meu nome é José. Mas você vê algum problema aqui, minha gente? Vocês acham que isso é legal fazer isso? Vocês acham que é legal fazer isso? Ou tá de boa fazer isso? Não é só feio, é contraintuitivo. Então, para isso, a gente cria o conceito de vamos guardar essa informação? Vamos guardar na memória? Lembra que eu falei que memória pode ser do tipo volátil, que é a memória que a gente usa para guardar nosso programa, ou do permanente, tá? Que é o HD, USB. Então, vamos guardar esses dados na memória volátil. Quando a gente guarda um dado, na memória, a gente usa uma variável. A gente cria uma variável para guardar esse dado na memória, tá? Então, a gente cria uma variável. Uma variável, quando vocês ouvirem em programação, variável é um espaço na memória que você deu um nome, tá? Uma variável, tá? É um espaço na memória que você deu um nome. Que ela vai ter um tipo. Pode ser um tipo string, né? Que nem aqui, Bob, string. Pode ser um tipo booleano, como esse winner. Pode ser um tipo numérico, um int, como esse score, tá? Como é que ele atribui essa memória? Na memória, você vai ter linhas e colunas. Então, o computador ele vai escolher uma célula dessa e vai dizer, ó, aqui, por exemplo, aqui é 0, 1, é como se fosse uma matriz, tá? Coluna, vamos dizer que isso aqui seja coluna, linha 7, coluna 3, tá? Então, ele vai atribuir o valor lá e vai dar o nome. Então, ó, como é que a gente faz a atribuição de uma variável? Você diz o nome e você coloca igual. Igual, em programação, a gente chama de recebe. Então, nome recebe Bob. Eu estou guardando o dado Bob dentro da variável com o nome name. Eu estou guardando o 10 na variável com o nome score. Eu estou guardando true na variável com o nome winner. Certo? Entendido, minha gente? Sim. Ó, vê aqui no Python. Se eu colocar assim, ó, nome recebe José, não é igual, é recebe. Silêncio no terminal. Não deu silêncio porque eu não tenho como colocar uma coisa que não é string. Então, nome recebe José, idade recebe 20. Se eu colocar assim, ó, print nome, ele vai me dar José, porque ele guardou na memória José, tá? Se eu colocar print idade, ele vai me dar 20, porque ele guardou na memória 20. Se eu colocar print nome idade, ele vai me dar José 20. Se eu colocar print nome mais idade, ele vai me dar um erro, porque eu não posso juntar os dois. A não ser que eu converta a idade em um string, que é o cache. A gente coloca o nome do tipo e o que a gente quer. Aí agora ele junta, José 20. Tá? Voltando, uma variável é um espaço na memória, que a gente dá um nome. Ela vai ter um tipo dessa variável. Tá? Vou voltar aqui lá no programinha. Se eu der type nome, ele vai me dizer que é um string. No Python, as variáveis podem mudar de tipo. Tá? Eu posso dizer que o nome agora é 20. E dar um type de novo, nome, ela vai passar a ser inteira. Em outras linguagens de programação não pode. No Python a gente pode fazer isso. Elas podem mudar de tipo, tá? Então, de novo, a memória volátil, memória RAM, guarda informações do programa. Não volátil, guarda o programa em si. Os dados, né, escrito, que está lá, que é persistente. Na memória volátil, a gente constrói variáveis. Vão estar num esquemazinho de colunas e linhas. E cada coluna e linha dessa aqui, cada célula é um espaço na memória. Entendeu? Que a gente pode dar um nome a esse espaço e atribuir dados a ele. A gente tem algumas regras para atribuir nome, tá? A gente não pode usar nomes reservados. Por exemplo, if, else, while, keyword, print. Você não pode dar um nome de print a uma variável, tá? A variável com V maiúsculo e tudo maiúsculo são diferentes, tá? São variáveis diferentes. Então, aqui eu estou atribuindo as variáveis. Boas práticas no Python.
No Python, a gente usa o camel case. Ou camel case não, o snake case, quer dizer. Que é, você coloca o nome, se você quer colocar uma variável composta, um nome composto, você dá um underline, tá? E segue. Isso aqui é uma boa prática. Isso aqui é uma convenção. Constantes, por exemplo, pi, que é uma constante, você dá número maiúsculo. Se você quer colocar um comentário naquilo ali que você está fazendo, você coloca um hashtag. É um hashtag, não sei. Eu esqueço o nome do troco. Enfim, coloca isso aqui. Aí tudo que está na frente não vai ser executado no código, tá? Só vai ser executado a parte que não está comentada, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma variável receber uma entrada, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. Em vez de fazer o programa desse jeito, que é horrível, que tal a gente fazer assim, ó? Um nome recebe um input, qual é o seu nome, tá? Idade recebe o input, só que esse input vai ser um inteiro. Então, vai ser um int, a gente passa para o int, input, qual é a sua idade. E a gente pode imprimir print, olá, vírgula, para a gente separar, tá? Nome, sua idade é... Eu posso fazer assim também, ó, abrir chaves, tá? E colocar, ó, ponto, format, idade. Posso fazer dessas duas formas. Vou colocar uma vírgula, ou abrir chaves, colocar ponto, format, tá? Escrito errado, format, idade, tá? Quando eu rodar... Qual é a função que a chave aberta e fechada aí dentro vai fazer, professor? É simplesmente para dizer que eu quero colocar uma informação ali dentro. Obrigado. Tá vendo? Eu posso tirar esse format, tá? Algumas linguagens permitem isso. Agora sim. São formas que a gente pode imprimir. Então, relembrando, eu estou guardando o input dentro do nome. Esse aqui é string, então eu preciso fazer um casting, que é essa mudança de variável, tá? A idade, eu estou pegando ela para ser o inteiro, estou fazendo o input, estou perguntando qual é a idade. Aqui eu estou imprimindo. Olá, o nome, ou eu posso fazer dessa outra forma, ou eu posso fazer como o pessoal, como eu tinha feito da última forma, que é sua idade é, forma, idade. Então eu posso fazer dessas três formas. Só uma dúvida. Pode falar. Você não pode colocar para imprimir a idade do mesmo jeito que você botou para imprimir lá o nome, não? Botar, pode. Entre aspas, sua idade é, fechar a sua vírgula, a idade? Pode, são essas três formas de você... Eu vou até colocar aqui. Porque, para não ficar para me confundir aqui agora, porque é muita informação. Só qual o problema de usar essa abordagem? Se eu quiser imprimir tudo dentro, por exemplo, sua idade é e seu nome é, teria que fazer assim, ó. Seu nome é, aí vírgula, nome, vírgula, sua idade é, vírgula, idade. Se eu quiser usar nesse formato aqui com F, print, aí eu faria F, seu nome é, aí eu coloco aqui nome, sua idade é idade, tá? É exatamente esse arquivo aqui, assim que a aula terminar, eu vou subir ele lá no Classroom e vocês vão ficar com acesso com esse arquivo aqui. Aí vocês podem testar. Tem algumas coisas, por exemplo, aqui, que não estão para teste, mas já é para vocês digitarem mesmo, tá? Toda a aula vai ser disponibilizado o Colab. No Colab, na aula 1, naquela pastinha, né? Beleza. Entendeu? Ótimo. Tá, minha gente. O que acontece? A gente tem, inserindo os números, tá? A gente fez o casting do número, tá? Quando eu falar essa palavra casting, eu estou traduzindo de um formato para outro, tá? A gente pode fazer vários tipos de casting, inteiro para float. Então, eu posso fazer, ó, o cast. Se eu tenho float, posso fazer float de 2, tá? Ele vai dar 2.0. Posso fazer de inteiro para float. Posso fazer de float para inteiro. Se eu tiver, ó, 2.0, 2.1, tá? E dizer um int, eu vou ficar só com a parte inteira. Eu posso fazer de string para int, tá? Então, se eu tiver a string 1 ou 2, eu consigo fazer a tradução, tá? Eu consigo também traduzir para o float. Deveria. Tá. Porque aqui é float, né? Aqui, traduzir para o float, tá? A gente tem alguns caches que são impossíveis. Quais? Se eu tentar fazer isso, ele faz. Mas eu não conseguiria fazer true. Acho que true ainda vai. Vamos lá. Se você estiver traduzindo alguma variável, pode ser que esses caches que eu estou fazendo aqui, por exemplo, de string para booleano, pode dar um erro, porque dependendo da complexidade do programa. Então, o que eu aconselho? Cuidado para fazer conversão de inteiro e float, porque você está perdendo dado, e cuidado na hora que você fazer com string, passando para string. Às vezes dá problema, tá? Entendido, minha gente? Sim, entendi. Vamos lá, vamos dar uma rápida revisada em tudo que a gente viu até agora. A gente falou que linguagem de programação
tá? Que é uma linguagem de programação. É uma linguagem que a gente usa para programar. Que ela pode ser de alto nível ou de baixo nível. E pode ser linguagem de máquina, né, que é binário, tá? A gente pode usar uma linguagem de programação, ela precisa ser compilada, que a gente está no compilador da linguagem, por exemplo, a linguagem Python, tá? A gente pode desenvolver num ambiente de desenvolvimento integrado, que é uma IDE. A gente usa programação em vários cantos, mas sempre vai ter uma entrada e uma saída, e um processamento. Então, entrada, processamento, saída, tá? Em inglês, imprimir significa print, então a gente imprime com print na tela. Se a gente quiser trabalhar com dados, a gente tem os tipos de dados. Lembrando que dado é o bruto, a informação é o dado com significado, e o conhecimento é o conjunto de informações, né, que usa para fazer alguma coisa. A gente tem vários tipos de dados. Os tipos textuais mais comuns são caractere string, caractere junto, concatenado e string. A gente tem os booleanos, falso e verdadeiro. Os tipos numéricos, o int, o float, o complexo, tá? Os tipos operadores que a gente pode fazer, soma, subtração, multiplicação, subtração, divisão, divisão pelo piso, exponenciação, raiz, módulo. Então, são todos operadores que vocês podem usar. A gente pode comparar as coisas, tá? Toda comparação vai me retornar um booleano, tá? A gente pode fazer operações lógicas, de OR, de AND, de NOT, de usar operadores de identidade para dizer se uma coisa é exatamente a outra ou não é, tá? Operadores de associação, para saber se está dentro, e os da atribuição, que são justamente o que a gente usa para guardar uma variável. Quando eu falo nome igual a 1, eu estou atribuindo. Isso aqui é um operador de atribuição, tá? Existem outras formas de atribuição também, que eu vou mostrar nas próximas aulas, mas entendo que quando eu falo operador de atribuição, é que eu estou atribuindo. Isso aqui não é igual, isso aqui é atribuição. Igual é assim. Isso aqui é atribuir. Nome recebe 1. Não é nome igual a 1. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem as memórias, que são voláteis e não voláteis, tá? As variáveis são espaços na memória, que a gente dá o nome. Não pode ser qualquer nome. Elas vão ter um tipo, mas no Python é um tipo volátil, a gente pode mudar o tipo. É bom usar um padrãozinho na hora de escrever, por exemplo, o snake case, e colocar constantes como maiúsculo, tá? A gente pode fazer o cast. Cast a gente usa muito quando a gente quer receber o input, tá? Que nem aqui. Aqui a gente fez um cast de um string para um inteiro, a idade, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para hoje é isso. Vou mostrar agora para vocês a atividade que vocês vão ter que fazer essa semana, tá? Qual atividade que vocês vão ter? Existe um site, tá? Que é esse site aqui, ó, code.org. O que é que vocês vão fazer nesse site? Vocês vão entrar, vão criar a conta de vocês. Qual é o nome do site, professor? Code.org. Na atividade da semana, vai ser 2 etapas, tá? Deixa eu abrir a tela aqui. Atividade, não. Vocês colocam o e-mail, o nome. Aí, essa primeira etapa é uma etapa teórica, tá? 5 questõezinhas teóricas. Ele não vai me deixar ir para a próxima. Mas na próxima etapa vai ter o linkzinho, que é desse site aqui. Aí, nesse site, vocês criam a conta de vocês, pode ser com o Google, tá? Eu já tenho conta criada. Não sei se ele vai me bloquear aqui de criar a conta. Ele vai fazer login. Mas vai ser basicamente o mesmo processo. Vocês podem pedir algumas informações para vocês, se você é estudante, professor, enfim. Aí o que você vai fazer? Tá? Você vai vir catálogo de cursos, aqui em cima. Ele pergunta o idioma, tá, minha gente? Vocês vêm aqui, ó, catálogo de cursos, em cima. Aí vocês vão vir aqui, ó, nesse do 5 a 11, tá? Aí tá vendo esse curso aqui, ó, Express Course. Vocês vão entrar nele, tá? Aí tá vendo que aqui tem várias atividades. Quando você terminar todas elas, vou mostrar como elas são, ele libera um certificado. A atividade de vocês é terminar esse curso daqui para a próxima aula, tá? Vou colocar na primeira aulinha que tem aqui, para vocês verem como é. Ele criou ele tem um videozinho explicativo, tá? Tá em inglês, quem souber, mas não precisa ver o vídeo. Pode continuar. Aí ele vai abrir isso aqui, ó. Vocês, quando colocar, vocês podem colocar para português, tá? O site. Não tá em inglês. O que que você vai fazer? Você vai ter que levar o passarinho até o porquinho. Então, ó, aqui a gente tem uns blocos. Aqui tá dizendo, ó, você pode colocar para português, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Quando vocês entram no site, ele pede para escolher o idioma, tá? Então, você colocar aqui, ó, move forward, vá para frente. É só rodar só um minuto. Bem, aí ele não chegou, ele não completou. Aí você reseta aqui, aí você vai, ó, 2 passos, move forward. Vamos. Conseguiu, aí você vai pro próximo, tá? Então, aí você faz aqui, ó, já tinha completado, você vai fazendo. Vai ficando mais complicadinho. É legalzinho, tá, minha gente? Aí no final ele gera o certificado, tá? Para vocês. E
A ideia é que vocês enviem um certificado lá naquela atividade. Então não deixem para fazer de última hora. Professor. Pode falar. Eu teria que completar todos aqueles ou só ou Todos até eles. conseguir um certificado? Até Ah, conseguir o tranquilo. certificado. No caso, Tá certo, tá certo. para você poder conseguir o certificado, você vai ter que fazer todas aquelas coisinhas. É um Tá joguinho, certo. minha gente. Ó, são todas essas aulas aqui. É até esse 13 ou todos para baixo? Todos. A atividade é obrigatória, tá, minha gente? É obrigatório. Como eu expliquei, a atividade e o projeto que vocês vão fazer são 50%. O link tá na atividade lá do Classroom. Vocês vão lá na atividade, quando vocês responderem essa parte aqui, aí vocês clicam aqui em próximo. Aí vai ter lá para vocês enviarem o certificado. Vocês podem enviar por Drive, o link no Drive, fazer o upload do arquivo, certo? Até a próxima aula.